Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Michael Saylor e Strategy serão obrigados a vender os bitcoins, a despejá-los a mercado? Esta é a pergunta que mais temos recebido. Eu quero sim responder a este questionamento que é extremamente importante. Diante de tudo que nós estamos vivendo, diante de tudo que nós temos acompanhado neste mercado. Este é um momento crítico e eu faço questão de explicar da forma mais objetiva possível o que está acontecendo, quais são os riscos e o que de fato é narrativa e o que não é. Então fica até o final, pois eu tenho um conteúdo muito bacana para te apresentar. É claro que antes, como de praxe, eu peço a você, se inscreva no canal, ative o sininho para receber notificações todas as vezes que eu fizer um vídeo novo e deixe aquele like caso esse vídeo faça sentido. Pois bem, estamos vendo hoje, segunda-feira, uma valorização do Bitcoin. Nós tivemos toda a movimentação de baixa, chegamos a uma área de retração de Fibonacci, Golden Pocket, sustentamos. E nesta segunda, 24 de novembro, a gente caminha para uma leve recuperação. Leve recuperação depois de termos fechado o gap de curto prazo que estava localizado em 85 mil dólares. Próximo a 85 mil dólares. Gap fechado, a abertura de bolsas norte-americanas, o mercado começou a reagir. SP500 e Nasdaq, neste momento, aceleram mais do que o Bitcoin. E isso vem se tornando uma movimentação padrão. O SP500 e Nasdaq aceleram, o Bitcoin acelera menos. SP500 e Nasdaq caem, Bitcoin tem quedas mais agressivas. O Bitcoin e os ativos de risco em geral estão mais enfraquecidos, uma vez que o Bitcoin é o beta de risco. E a gente entende que o beta do risco, ou seja, aquele ativo que tem um risco maior, ele tende a se valorizar muito mais quando o apetite para este risco está muito maior. É natural que o Bitcoin corrija mais do que SP500 e Nasdaq? Sim, porque ele também é mais forte quando existe uma aceleração clara. No entanto, nessas últimas semanas vimos tanto o crash do 10 do 10, um glitch, market makers tendo que liquidar as suas posições, algo que a gente explicou nos últimos vídeos, e a gente tem visto algo mais recente, que ainda está fazendo preço no Bitcoin, que é a novela envolvendo a MicroStrategy, que agora foi renomeada para Strategy. O que está acontecendo com a Strategy para deixar o Bitcoin até mais fraco do que Nasdaq? Como você pode verificar nesta correlação? Eu fiz questão de trazer a leitura do Bitcoin com a Nasdaq. Por quê? Porque o Bitcoin, para grande parte dos investidores mundiais, é um ativo de tecnologia. E quando a gente correlaciona ativos de tecnologia, a gente não pode olhar para um ativo diferente, um índice diferente do que a Nasdaq. E historicamente, a gente vê, sim, momentos importantes e críticos. E eu quero chamar a atenção para este enfraquecimento do Bitcoin versus Nasdaq, para que a gente fale aí sim do que está acontecendo com a Strategy, como isso está pressionando o Bitcoin no curto prazo. Veja que em alguns cenários, em alguns momentos, a gente vê correções da correlação de Bitcoin com a Nasdaq. Ou seja, em cenários específicos, a Nasdaq se fortalece muito mais, ou seja, sobe mais quando o mercado de risco esquenta e faz com que o Bitcoin caia mais quando o apetite ao risco diminua. Esta movimentação de baixa no gráfico é justamente isso, o Bitcoin se enfraquecendo em relação à Nasdaq. Mas eu chamo a atenção para um ponto.
Todas as vezes que atingimos o RSI semanal em sobrevenda, vimos marcação de fundos nessas correlações, o que levou a acelerações ou fortalecimento do Bitcoin em relação à Nasdaq. Se a gente olhar para a Nasdaq e entender que Nasdaq segue uma tendência de alta, vamos olhar NDX, olha só, a gente segue uma tendência de alta, formou um fundo local que está tentando ser confirmado e a estrutura macro de alta se mantém, então a gente segue com um cenário sim de probabilidade de renovação dessas máximas. Considerando aquela correlação de Nasdaq com o Bitcoin e este enfraquecimento histórico, a gente pode acabar vendo um movimento correlacionando força de Nasdaq com força ainda mais elevada para o Bitcoin. Então a gente tem que ficar de olho justamente nisso. Pode ser fruto de uma rotação de dinheiro ou de um apetite maior para o risco. E o apetite maior para o risco vem quando existe um afrouxamento econômico, entrada de liquidez, que é justamente o que a gente está se encaminhando. Fim do QT, que é um apertamento quantitativo, tirar dinheiro da economia, é o que faz o QT, de forma bem objetiva, o que o QT faz, tira dinheiro da economia. Nós temos sim o Fed com a maior probabilidade de corte de juro, mais um corte de juro em dezembro, e a gente tem visto injeção de liquidez por parte do Fed aos bancos, tem o TGA sendo drenado, a gente vê um cenário de injeção de liquidez que chama a atenção. E chama tanto a atenção que eu fiz um vídeo falando justamente do ciclo de 4 anos e do ciclo de liquidez. Depois que você sair desse vídeo, confere o vídeo que está aqui na descrição. Ciclo de 4 anos, ciclo de liquidez. A gente fala justamente sobre isso. Então a gente tem que prestar muita atenção ao momento de Nasdaq, SP500, obviamente, são os mercados de risco, os índices de risco, e o Bitcoin, principalmente nesta correlação. Perfeito. Hoje e nos últimos dias e semanas, temos visto um enfraquecimento do Bitcoin muito mais agressivo do que o mercado tradicional. Isso se dá, mais uma vez, evento de liquidação em massa 10/10, glitch, market makers sendo forçados a vender e, recentemente, a gente tem visto mais quedas por conta de uma correlação que existe entre a MicroStrategy e o Bitcoin. Vamos lá. Eu quero te mostrar. Primeiro eu vou mostrar para você a cotação da MicroStrategy. Tá? Recentemente, a gente tem visto quedas. Então, se a gente olhar, não vou nem olhar para este topo, olhar para o topo descendente, a gente está falando de uma queda de nada menos do que 63% em 133 dias. Então isso é uma queda muito grande em um curto espaço de tempo. Foram 18 semanas para perda de quase 2/3 do valor da companhia. Este movimento já se estende há algum tempo e se intensificou nessas últimas semanas. E como a gente pode verificar, a gente tem uma correlação muito grande entre o Bitcoin em azul e a Nasdaq. A Nasdaq não, desculpa. A Strategy, olha só como o mercado se movimenta com uma correlação brutal. A gente tem a aceleração do Bitcoin, a aceleração da Strategy. Correção, correção, explosão, explosão, correção, correção. O que me chama a atenção quando a gente olha para o gráfico é que a gente tem uma correção bem agressiva e a gente volta a pontos que historicamente marcaram fundos para a Strategy. Nós temos sobrevenda no semanal, depois que nós tivemos uma queda brutal em meados de 2017, temos uma queda brutal justamente nesta área em meados de 2020, por conta da pandemia, semanal, marcou o ótimo ponto de compra. Temos também este mesmo ponto em meados de 22, a gente
bateu um fundo, não voltamos a retestá-lo, mas a gente viu a formação de um fundo e a gente marca mais uma vez, a quarta vez na história da correlação Bitcoin e Strategy, a gente vê a sobrevenda no semanal. Isso pode marcar um fundo. Mas, qual é o ponto? O que está acontecendo para levar a Strategy a uma queda que acaba impactando no curto prazo? Eu quero repetir, porque é muito importante. No curto prazo, o preço do Bitcoin. Então, não é apenas a Strategy. A gente não está vendo esta correção apenas por conta da Strategy. A gente tem uma série de movimentos que estão trazendo este cenário corretivo. Ao longo dessas últimas semanas, a gente falou de cenários, a gente falou de métricas, a gente trouxe vários indicadores, analisamos o histórico desses indicadores. Então, se você está me acompanhando, você sabe exatamente como a gente vem se comportando e o que a gente está enxergando. Se você não aproveitou ainda os nossos conteúdos, fica tranquilo, termina esse vídeo e maratone. Vai fazer uma grande diferença. Maravilha? Mas o que está de fato acontecendo, Luan? Me explica, eu preciso saber. É algo extremamente técnico, mas eu farei o possível para ser o mais simplista e objetivo para que você, mesmo que não domine este tipo de mercado ou esse conteúdo, possa entender. Vamos lá. O que está acontecendo? A MSCI está considerando excluir a Strategy dos índices, índice SP500, índice Nasdaq. O que é a MSCI? Uma provedora de índices globais. Ela abriu uma consulta para remover empresas cujo negócio principal envolva tesouraria em cripto, especialmente Bitcoin. A Strategy, ela tem um business, ela tem um negócio, ela tem um software. Só que mais de 70% da companhia é das suas reservas de Bitcoin. Existe uma discussão entre Michael Saylor e a MSCI de que eles não são uma empresa de Bitcoin nem nada do gênero, mas é justamente isso que está sendo discutido. E a decisão justamente desta manutenção nos índices ou a exclusão, ela irá sair no dia 15 de janeiro de 2026. Logo, logo. A gente está falando de menos de 60 dias do ponto atual. Pois bem, qual seria o pior cenário para a MicroStrategy? O que de fato aconteceria com ela se ela for excluída dos índices SP500 e Nasdaq? Os analistas estimam que a exclusão pode desencadear 2,8 a 8,2 bilhões em saídas de fundos passivos que replicam esses índices. Tem fundos que investem nos índices SP500 e Nasdaq e de forma indireta acabam investindo em Strategy. Se Strategy sai desses índices, esses fundos que estão investindo em SP500 e Nasdaq, eles vão manter os seus investimentos, mas naturalmente esse dinheiro será retirado de Strategy. Então pode sim ocorrer vendas dos ativos da companhia. Se perder o status em índices importantes, pode ficar mais caro ou difícil emitir novas dívidas ou ações, porque parte da base de investidores institucionais passivos eles poderão sair. E o que a Strategy faz? Ela tem uma companhia, ela emite dívida, ela emite ações, ela se endivida para poder comprar o Bitcoin. Base eu vou me endividar em moeda fiat, que é inflacionária, perde valor ao longo do tempo, para comprar um ativo que tende a ser deflacionário. Sim, é volátil, mas tende a ser deflacionário. Maravilha! A estratégia faz sentido. No entanto, a MicroStrategy, que agora é a Strategy, ela emite dívidas. E se o preço das ações cai muito, ela pode ter uma dificuldade para refinanciar as dívidas ou para tomar mais dívida.
ela pode ter uma dificuldade para manter esse modelo, essa estrutura. A Strategy, e aí que aparecem os problemas e as preocupações dos investidores hoje. Se de fato ela for excluída dos índices, será que a Strategy vai ser obrigada a vender os seus bitcoins? De forma objetiva, ela não é obrigada a vender os seus bitcoins, nem se ela for excluída dos índices. O Michael Saylor, informou que não pretende fazer vendas do Bitcoin nesse cenário. Ele já deixou claro isso para os investidores. Como eu tinha explicado, a Strategy ela emite dívidas, créditos digitais, que sim, fazem com que ela tenha obrigações financeiras futuras, mas essas obrigações não implicam diretamente que eles precisarão vender Bitcoin para atender a todas elas. Inclusive, o Michael Saylor, em uma entrevista recente, ele informou que as próximas dívidas, ou seja, ele terá que pagar dívidas, vamos chamar de dívidas só para ficar mais fácil, em 2027, e existem outras formas que eles podem usar para financiar a compra de bitcoins e o pagamento de juros destas dívidas que são tomadas para justamente compra do Bitcoin. Colocou também que o modelo coloca que o Bitcoin, se o Bitcoin subir só 1,5% ao ano, em média, a Strategy poderá seguir emitindo dívidas e pagando credores. E também deixou claro, se o Bitcoin desvalorizar 80%, ainda assim a Strategy não precisará liquidar as posições para atender os credores. Tá? Isso de forma bem objetiva, você pode procurar, verificar, analisar. Eu não quero trazer informações extremamente técnicas, porque senão vai ficar um vídeo muito maçante. Mas em linhas gerais, estas são as leituras, as falas, e é justamente o que está acontecendo. Isso tudo corroborado com uma série de estudos de analistas extremamente sérios. Vamos seguir. Existe algum risco de crash na Strategy e, por consequência, no Bitcoin? O risco é relativamente baixo. Por quê? A gente pode acabar vendo um sell-off adicional na Strategy. A gente está falando aí de 8 bilhões de dólares. Isso poderia levar a uma correção de 15% a 18% adicional na companhia, chegando até a 20% do preço atual, certo? Isso poderia acontecer. Mas nós verificamos que não existe a necessidade por parte da Strategy de sair vendendo os bitcoins por conta dessa desvalorização de curto prazo. E vale lembrar que o mercado cripto ele é muito maior e mais fragmentado do que apenas a Strategy. Mesmo se a Strategy começar a vender, o mercado tem liquidez e participantes variados para absorver esses movimentos. É o que vimos recentemente. A gente viu que muitas vendas de market makers em valores extremamente elevados foram feitos de uma vez só e o mercado conseguiu absorver boa parte destes bitcoins que estavam sendo despejados. Ah, Luan, mas a gente caiu, a gente viu movimentações de baixa. Sim, mas a gente sustentou por muito tempo os 100 mil dólares e a gente viu uma série de liquidações e o mercado no montante de venda direta, não foi uma venda hoje, uma venda amanhã, uma quantidade de venda muito grande foi absorvida. Então o mercado ele conseguiu absorver de uma forma muito mais sustentável do que no passado essa quantidade massiva de bitcoins que entraram no mercado. Tá? Então isso aqui se prova algo real, inclusive com o que a gente pôde ver recentemente. E lembrando que o volume de capital em Bitcoin versus a dívida a ser paga pela Strategy no futuro, coloca o cenário de venda se acontecer de uma forma muito gradual. Então, a Strategy tem uma base muito sólida com o Bitcoin, mesmo que ela começasse a desvalorizar, a ação da empresa começasse a se desvalorizar, a Strategy poderia fazer vendas pontuais. Com certeza isso teria um impacto maior na empresa do que necessariamente no Bitcoin. Por quê? Porque a narrativa de Saylor é de que não existe a necessidade de vender. Então,
embora eu veja que sim, isso poderia impactar a strategy, o impacto no Bitcoin seria menor, porque o problema em si seria muito mais na confiança em relação à strategy e não na solidez do Bitcoin. Mas a pergunta que fica é, tá bom, maravilha. Se o cenário nem é tão apocalíptico quanto as pessoas estão enxergando, por que a gente está vendo uma queda tão grande em strategy e no Bitcoin? Pois bem, o que acontece com o mercado financeiro? Ele sempre precifica um evento no futuro, no presente. O que isso quer dizer? Dia 15 de janeiro de 2026 pode ser um dia problemático. Ai, meu Deus do céu, pode ser um problema. A strategy vai sair, a strategy vai despencar, o Bitcoin vai despencar junto, a strategy vai ser obrigada a vender. Essa é a visão de alguns investidores, muitos investidores que estão diante deste cenário agora, dessa narrativa do MSCI. Perfeito? Isso é o que está acontecendo hoje. O que os investidores costumam fazer quando existe um cenário lá na frente que é perigoso, que pode ser ruim? Eles vendem, eles se antecipam. E muitas das vezes o mercado ele aumenta e muito, seja o medo ou a euforia. Então os movimentos do mercado tendem a ser muito maiores do que realmente é o problema ou a solução ou a alta. Então o mercado ele costuma agir de forma mais agressiva no curto prazo. E a gente chama essa correlação de eventos como precificação do pior antes que o evento sequer se concretize. Neste caso, para um cenário ruim, é o vende no boato e compra no fato. Eu gosto de lembrar, sabe o quê? A BlackRock com o seu ETF Spot de Bitcoin sendo aprovado. Se você se recorda, a gente teve a aprovação do ETF e antes da aprovação, a gente viu uma enorme aceleração. Uma aceleração brutal. Vamos olhar. A gente viu uma aceleração brutal de meados de outubro de 2023 até a aprovação do ETF. No dia que tivemos a aprovação do ETF, a gente teve uma aceleração e depois uma correção. Então a gente teve da aprovação 22% de correção até a formação de um fundo. Só que o mercado precificou antes, ou seja, a gente tem até tal data para que o ETF Spot de Bitcoin seja aprovado. A BlackRock entrou na jogada, isso vai levar a uma explosão no mercado, a gente vai a 1 milhão. A narrativa começou a pegar força e a gente se valorizou nada menos do que 80% no Bitcoin apenas, estou falando apenas do Bitcoin, até a aprovação do ETF. Teve a aprovação? Queda. O que aconteceu então? Teve a compra no boato e a venda no fato. Ou seja, eu compro na expectativa e aí eu realizo o lucro. Foi exatamente o que aconteceu no passado. E agora, o que nós estamos vendo? Uma precificação na MicroStrategy que acaba pressionando o preço de forma adicional no Bitcoin no curto prazo. Por quê? Porque existe todo esse temor. Uma vez que existe um temor futuro, a gente traz essa expectativa do futuro para o presente. E é aí que o mercado reage positivamente ou negativamente. Então o que nós estamos vivendo? Estamos vivendo o vende no boato, podendo sim nos levar ao compra no fato. Lembre-se disso, porque o mercado ele sempre vai precificar o futuro no presente. Eu sigo com a minha visão bullish macro para o mercado. As estruturas macro se mantêm. A gente está vendo a dominância cair. Nós estamos vendo
o mercado como um todo respirar. E como eu falei dias atrás, a nossa atenção não tem que ser nesta correção e sim na recuperação. Aproveite para assistir os últimos vídeos. Lembrando sempre, este não é um vídeo indicando compra nem venda, é apenas um vídeo educacional onde apresento aquilo que eu estou fazendo, que eu vou fazer, além de trazer alertas com base gráfica, base histórica, base em estudos de probabilidade. Faz sua própria análise e investe com total responsabilidade, pois no final o único responsável por investir o seu dinheiro é você. Eu convido você a contar com as nossas atualizações, não apenas aqui, mas também no nosso grupo geral do Telegram. Clica no segundo link da descrição. Você vai ser levado ao nosso grupo do Telegram geral. Ele é gratuito, tem sites, análises e muito mais para você. Eu aguardo a sua participação. Vamos acompanhar o mercado como um todo. Lembrando que este é um mercado de longo prazo, não é curto prazo. Eu volto a qualquer momento com atualizações e desejo a você uma maravilhosa semana de investimentos com muitos lucros no bolso.